Outra coisa que varia na reprodução é o número de vezes que a espécie se reproduz. Então, uma espécie pode ter várias épocas reprodutivas, né? É o que a gente chama de reprodução contínua. Então, ao longo do tempo, ela entra várias vezes em reprodução, e outras que têm um único episódio reprodutivo. Então, nesse caso aqui, as espécies da macrofauna com reprodução contínua, geralmente elas são pequenininhas, porque elas estão sempre se reproduzindo, então a energia que seria para crescimento está alocado para a produção de gametas. O contrário acontece aqui. As espécies que têm uma reprodução no ano, geralmente são espécies de maior tamanho, porque elas têm, numa determinada época, a energia é focada, alocada nas gônadas para a produção de gametas. Mas em outra hora, depois que a reprodução passou, a energia é alocada para o crescimento. Então as espécies podem crescer mais. Quando a gente pensa, por exemplo, na Antártica, que a gente tem o Antártico, os sistemas polares, que nós temos animais muito grandes, é porque a reprodução é um processo muito lento, que pode muitas vezes levar 2 anos para o animal entrar em reprodução. Então, enquanto essa energia não é gasta na reprodução, ela vai ser gasta no crescimento. Então, os animais têm mais tempo e mais energia para crescer. Então, eles se tornam animais maiores. Por exemplo, na Antártica a gente tem macrofauna de cerca de vários centímetros de comprimento, enquanto que aqui o mesmo grupo, o mesmo gênero, né, nas regiões tropicais, subtropicais, tem comprimento de poucos centímetros, se chegam até centímetros, às vezes é de poucos milímetros. Então, o que vai acontecer? A gente falou bastante de reprodução, esgotamos tipos de reprodução nos organismos marinhos, mas o que isso significa para a ontogenia da espécie? Significa que a reprodução sexuada, né? Claro, nós estamos falando agora de sexuada, vai haver formação de larvas, na grande maioria, né? E que essas larvas podem ficar no seu meio plantônico, onde elas são liberadas, elas estão no plâncton, e elas vão ficar no plâncton ou no meio em que elas estejam, se for junto do fundo, por muito tempo, que pode ir de dias a meses, até que ela se metamorfoseia, então ela vai modificar a sua aparência, né? E ela vai então entrar num estágio de jovem ou pré-adulto. Então, essas larvas são outro ponto crucial do desenvolvimento ontogenético dos animais, porque elas têm maior ou menor chance de sobrevivência, maior ou menor chance de se metamorfosear, que vai ser outro ponto-chave, como a gente vai ver, para o estabelecimento das comunidades. Então, aqui nós temos os vários tipos de vida que ocorrem com os organismos marinhos. Primeiro, que eu não vou falar, que aqui não é a hora disso, é o ciclo pelágico. Então, o animal se desenvolve e vive na coluna d'água. Mas o objeto do nosso estudo está aqui. São 2 ciclos diferentes em que o animal pode passar toda a sua vida de larva até adulto no sedimento. Então, é o que a gente chama de ciclo holo-inteiro, total, bentônico, holobentônico ou direto. E outro contrasta com outro tipo de desenvolvimento, que é o bentopelágico, ou seja, o organismo que vive adulto aqui no fundo, no sedimento, ele vai ter a fase larval dele vivendo num ambiente totalmente diferente, com requisitos totalmente diferentes, que é a coluna d'água, que é o plâncton. E depois de uma certa fase, quando ele vai se metamorfosear, vai descer e o adulto vai viver aqui no fundo. Então, esse aqui é chamado de desenvolvimento bentopelágico, né? Então, tem os 2 ambientes reunidos num só, e é chamado também de indireto, ou seja, indireto porque não está diretamente ligado no fundo. Está indiretamente ligado no fundo através de uma fase da vida do organismo. Bom, então, quando a gente fala de larvas, desenvolvimento pelágico de larvas, a gente tem 2 grandes grupos. 2. As larvas que se alimentam de plâncton, então elas estão no plâncton, elas vão se alimentar daquele plâncton, então do fitoplâncton que está disponível, né? E outro grupo que se contrapõe são as lecitotróficas. Então, nos seus primeiros estágios, quando elas são liberadas, há o cruzamento e os ovos se transformam na larva,
ela não precisa comer no plâncton, ela já traz uma reserva de gordura dentro dela, uma reserva de vitelo, que a gente chama, né? Então, é uma gordura que ela vai usar para o seu requerimento metabólico e para continuar vivendo. Então, enquanto essa daqui sai milhões de larvas pequenininhas que vão, então, crescer à medida que elas vão encontrando alimento, que deve ser abundante no plâncton, então essas aqui são larvas em menor número porque elas têm reserva dentro delas. Então o custo energético do parental, dos pais, para formar uma larva dessa é muito maior do que para formar uma larva dessa. Então essas são formadas aos milhares, gametas pequenos, sem reserva nenhuma, formam milhões de indivíduos, enquanto essas ficam na escala de dezenas a centenas de indivíduos, porque a energia parental foi alocada nessa reserva. Então, mesmo que tenha qualquer problema com o plâncton, não tenha o plâncton necessário que ela precise do tamanho certo para ela filtrar, ela não vai morrer, ela pode continuar lá gastando as reservas que ela tem. Inclusive, ela não está gastando a sua reserva para desenvolver aparato bucal, como essa daqui está, porque ela tem que desenvolver todos os seus mecanismos bucais para poder escolher o alimento, separar o alimento. E como ela está crescendo, ela tem que cada vez mudar o tipo de alimento. Então, se ela pega uma alga muito pequenininha no início, depois ela já vai poder pegar algas maiores e a filtrar, inclusive, zooplâncton pequeno, né? Essas daqui podem ficar alguns meses até no plâncton, porque elas se alimentam de material externo que está lá. Essas aqui podem ficar de 1 hora a 3 dias. Então, a escala de tempo de sobrevivência é muito diferente. Então, vocês veem que o requisito ecológico delas são muito diferentes. São estratégias larvais opostas para poder, então, colonizar os organismos. Então, vocês veem aqui a complexidade larval, como ela vai aumentando, né? Isso aqui é um copépode, um crustáceo copépode, cujo primeiro estágio é um náuplio, com 3 pares de apêndice, a mandíbula, que já está aqui para coletar alimento, a antena, né? Antena 1 e antena 2, antena 1 e antena 2 e a mandíbula. Então, as duas antenas vão servir para o animal se locomover, elas têm um movimento rotatório, faz com que ele consiga se mexer dentro do plâncton, e a mandíbula tem a função com essas pequenas cerdas que vão aumentando em complexidade, né, até se transformar em pernas, em apêndices alongados, para poder então capturar alimento. Quanto mais alimento, mais alga elas conseguirem pegar, mais rápido elas conseguem crescer. A forma também vocês podem ver que varia muito a morfologia larval de acordo com o grupo. E as larvas recebem nomes muito diferentes de acordo com o grupo. Então, a gente tem as espécies com larvas plantônicas, lembra? Aquelas que ficam bastante tempo no plâncton. Qual é a estratégia dessas larvas? Por que essas larvas ocorreram e tem esse sentido evolutivo de ficar muito tempo no plâncton? É uma estratégia para a expansão de habitat. Então, a espécie pode se dispersar da sua população original. Só que se isso é a grande vantagem desse modelo aqui, por outro lado, também tem grandes problemas ligados a essa dispersão. Primeiro, como ela fica muito tempo no plâncton e ela é um pitelzinho delicioso para um monte de outros organismos do plâncton, então elas vão ser predadas em grande quantidade e vai haver então mortalidade. Então, se elas são produzidas aos milhões, aos milhares, elas também morrem na mesma escala, elas morrem muito, elas são predadas e morrem muito. E a duração da fase larval, além disso, ela pode ser uma fase plantônica longa, né? E tem espécies que têm estágio larval com fase mais curta. Por quê? Porque na fase plantônica longa, essas populações podem apresentar grandes flutuações de densidade. Por exemplo, se a espécie está por vários meses, né, a larvinha está por vários meses na coluna d'água sem se fixar, o que acontece? Até ela se fixar, vai demorar um certo tempo. Então, aquela população vai ter os seus recrutas retardados na hora de poder crescer. Então, são populações que num ano têm um recrutamento
bom, então muitas larvas conseguiram chegar a grandes distâncias e naquela população. Em outro ano que teve uma mortalidade maior, teve um aumento de qualquer predador maior, então aquelas larvas foram muito consumidas no caminho e aquela população vai ter um recrutamento muito baixo. Então, se a gente analisar isso num tempo, numa série temporal, o que vai acontecer? Aquela população vai ter picos de aumento, né? Picos de indivíduo e fases, anos em que diminuiu demais. Outro recrutou pouco, outro não recrutou menos, outro recrutou muito. Então, ela vai ser uma população com picos de elevação de recrutamento e de abaixamento de recrutamento. Então, uma população relativamente instável quanto ao seu tamanho. Por outro lado, quando a espécie selecionou esse comportamento de ter uma vida larval mais curta, embora seja pelágica mais curta, então essas populações podem ser mais estáveis. Por quê? Porque elas não vão muito longe. Então, aquela população do qual ela se originou vai estar recebendo larvas que vão ficar pouco tempo. Então, elas estão recrutando próxima dos pais, do banco de onde ela foi produzida. Bom, por que as larvas morrem? Primeiro, porque pode acontecer qualquer escassez de material de alimento no plâncton. Pode ocorrer qualquer falta de nutriente, qualquer chuva, qualquer evento que leve, então, carregue aquele plâncton fora e a larva, então, tem uma diminuição de alimento. Isso causa uma mortalidade enorme. Ventos, né, que pode carregar o alimento para outras áreas, correntes que podem, então, em determinada época, se dirigir para locais que normalmente ela não entram, não chegam, ou entram mais ou entram menos. Então, as correntes desfavoráveis podem carregar larvas para locais em que não tem o alimento que ela precisa, então carrega ela fora. Quando a predação é muito intensa, como eu já falei, o predador dessas larvas pode sofrer um aumento da sua população, então gera uma pressão seletiva por predação muito maior. E é muito comum ocorrer mortalidade nos estuários. Estuário a gente fala que é um berçário, né? E muitos organismos vão se reproduzir no manguezal, nos estuários. Mas essas áreas também podem sofrer correntes e variações de salinidade muito grande, muitas vezes diárias ou mensais. Bom, outro risco de mortalidade importante ligado ao alimento não é só ter o alimento em quantidade, né? A quantidade é importante, porque se tiver pouco, muitas vão ficar sem comer, já que elas estão aos milhões lá. Então, quando vocês pensarem em recrutamento, lembra, não é só a quantidade que importa. É claro que a quantidade importa, mas a qualidade também pode ser, em muitos casos, um fator bastante importante, porque na qualidade está a forma da alga, né, e o tamanho da alga, e que pode ter uma qualidade nutricional maior ou menor para as larvas. Outro risco de mortalidade larval é o que acontece, por exemplo, em larvas. Aqui de novo o exemplo do Balanus, né? As cracas são muito estudadas, como vocês podem ver, porque eles são organismos muito bons para estudar a reprodução. Então, olha aqui nessa situação em que a gente tem ventos fortes que carregam então a corrente, trazem a corrente oceânica até próximo da plataforma, né? E depois essa corrente então tem um ciclo, elas chegam próximo da plataforma, elas são carregadas, levadas para fora. Então elas entram e saem movidas por esse vento sazonal. Então existe um transporte larval movido pelo vento. Então em determinada época, no verão, o vento então carrega as larvas produzidas aqui na costa para mar aberto, onde elas vão ter alimento suficiente, na quantidade suficiente, e elas então são trazidas depois de 1 mês, 2 meses, para próximo da costa, onde estão a população parental. Em anos em que esse vento ficou muito fraco, então o transporte das correntes não foi efetivo, essas larvas, primeiro, ou não puderam ir e morreram aqui, ou se foram, não puderam voltar e morreram aqui fora. Bom, e aí nós temos, para contrapor a esse desenvolvimento plantônico das larvas, nós temos outros organismos que tiveram o desenvolvimento de estratégias
diretas, ou seja, são animais que vivem o tempo todo lá no fundo. Então, se eles vivem o tempo todo no fundo, eles não vão ter as correntes oceânicas para carregar os descendentes deles para cima e para baixo, né? Então, a dispersão desses organismos, ela é quase que zerada, é muito diminuída. E aí, devido à grande predação que existe junto ao sedimento e dentro do sedimento, então esses ovos, uma vez formados, eles têm que ser, desde a fase de ovo, mantido próximo do adulto, porque o adulto vai dar, pelo seu tamanho grande, vai dar uma proteção, vai dar uma intimidação, por exemplo, para predador, que não vai poder vir comer aqueles ovos. É o que a gente encontra, por exemplo, nessas proteções que foram desenvolvidas pelos adultos, como casulos e envoltórios para os ovos, para prender junto do corpo dos pais. A proteção do pai, por exemplo, do pai ou da mãe, né? Como aqui nesse Pycnogônida, na aranha do mar, que nos joelhos eles carregam, aqui na dobra da perna, eles carregam bolsas, sacos de ovos, né? Esses ovos eclodem e ficam os indivíduos até se transformarem em juvenis, então junto dos pais. Existe uma gestação externa, que é no caso aqui, em que os ovos ficam presos no abdômen do caranguejo fêmea, né? Aqui está o abdômen do caranguejo, né? Como se fosse um corte aqui, aquela placa abdominal fechando o abdômen da fêmea, e os ovos ficam presos, então, nos pleópodos desse abdômen, nos poucos pleópodos, e a fêmea fecha o abdômen formando como que um estojo. Então, se vocês já viram um caranguejo fêmea ovado, vocês se lembram que os ovos ficam todos dentro do abdômen, né, protegidos pela placa abdominal, e muitos deles ficam até para fora, mais aderidos ao corpo, eles não ficam soltos. E outra forma também de proteção desses ovos, claro, é a reprodução assexuada que a gente já falou. Então os ovos ficam dentro do corpo e quando sai, já sai o indivíduo, né? O indivíduo inteiro, um clone. Bom, então, como exemplo desse desenvolvimento holobentônico, por exemplo, a gente tem a história da crepídula, né, que é a reprodução assexuada, para garantir que o animal está lá. A gente tem a formação, por exemplo, de colares de muco com ovos. Cada pontinho desse que você está vendo é um ovinho do molusco que forma esses colares e coloca na areia da praia, por exemplo, no entre marés, coloca nas rochas. Então tem uma série de proteções de fios e fitas e colares dos ovos em muitas espécies. Em outras espécies, o próprio indivíduo protege a sua massa de ovos, se dobrando sobre ela, se mantendo nessa posição dobrada. Como que acontece, por exemplo, nesse poliqueta, Autolythus, que a fêmea, então, fica com os ovos presos nos parapódios, né, nas cerdas dos apêndices locomotores, e dobra o seu corpo, protegendo esses ovos até que eles eclodam no poliquetinha juvenil, né? Então, aqui vocês veem um molusco, está aqui uma plísia, tendo então, a plísia, tendo então a sua fita de ovos aderido ao corpo. Então é uma forma de carregar junto, no caso a plísia nada, ela pode carregar esses ovos e toma conta deles até que eclodam. Em Peracárida, por exemplo, nos crustáceos que vivem no fundo, existe a bolsa marsupial. Vocês se lembram do marsúpio, dos Peracárida? Que é onde a fêmea coloca os ovos e aí ela carrega para todo lado que ela vai, os embriões vão se desenvolvendo dentro dessa bolsa incubadora, né? É marsupial para lembrar o canguru, os marsupiais, e os ovinhos vão se desenvolvendo até a fase de embrião e quando eles eclodem, esse marsúpio se abre, ele então é um juvenil. Então é uma proteção extremamente grande. E também tem, né, vocês vão falar, nossa, esse é o suprassumo, né, de proteção, a mãe carrega o ovo, o pai carrega o ovo, estrutura para ficar com o ovo junto do corpo, realmente a proteção é muito grande, tanto é que são ovos maiores e são ovos em menor quantidade. Por quê? Eles vão ter a garantia de que vão ter uma mortalidade muito baixa devido à predação, uma vez que estão dentro do parental, ou tem algum mecanismo de proteção. Mas também sempre tem as desvantagens, né? E como desvantagem é essa daqui, que as correntes próximas ao fundo,
carregam esses indivíduos, né, os pais e tudo mais, mas muito limitadamente. Não são correntes que tenham uma área de atuação, uma competência muito grande para arrastar. Então, esses indivíduos caminham, mas não são arrastados, de forma que as populações tendem a não ter dispersão. Então, são populações localizadas, é o que a gente fala que está distribuído em mancha, em agregados muito densos, mais localizados, né? Então, muitas vezes a gente tem espécies que só ocorrem na costa do estado de São Paulo. Outra espécie que só ocorre no Rio Grande do Norte. Então, se for uma espécie desse tipo, é claro que ela não pode ter uma dispersão que pega uma corrente e vá por aí afora. Primeiro, porque ela está junto do fundo. Segundo, porque a dispersão dela é muito limitada. Ela não tem uma larva para poder ter a... Mas tem as vantagens, né? E as vantagens são bastante. Tem mais azul do que vermelho. Então, a vantagem é que a produção do menor número de ovos, então menor gasto energético. Os jovens estão sempre perto dos adultos, o que garante condições favoráveis para eles se desenvolverem, já que a população está lá. Os jovens, então, também têm uma taxa de mortalidade muito pequena, muito baixa, porque eles têm um alto grau de proteção. Bom, existe também uma tendência de distribuição das larvas com a latitude. E essas tendências de desenvolvimento foi bem estudada aqui no Atlântico, né, na região do Atlântico e do Caribe. E aqui a gente tem, por exemplo, larvas, espécies que não têm larvas são essas aqui que são escuras, e espécies com larvas que têm essas aqui claras. O que a gente vê? Que existe uma distribuição, uma tendência a ter um maior número de larvas em áreas mais quentes em relação a áreas mais frias. Então, muitas vezes, regiões tropicais podem ter larvas em maior quantidade do que espécies restritas a regiões mais frias. Mas isso também não é uma regra geral, é uma tendência. Existem espécies em que isso não se manifesta, né? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente tem desenvolvimento com fases plantônicas e desenvolvimento com fases não plantônicas de um gastrópode prosobrânquio no Atlântico. Então, indo da Groenlândia, então em larga escala, não numa escala pequena como aquela, mas uma larga escala, que vai da Groenlândia, passando pela região da Suécia, pelas ilhas do Canal da Inglaterra, até as Ilhas Canárias. Então, uma variação latitudinal bastante expressiva. E o que a gente nota aqui? Que os animais não plantônicos estão nas regiões mais frias, nas regiões temperadas tendem a se igualar e os plantônicos tendem a ser mais abundantes que os animais não plantônicos em águas mais, em regiões de latitudes maiores, ou seja, em águas mais quentes, porque as larvas têm a proteção da temperatura. Se a água gela, se são regiões muito frias, embora tenha muito alimento ainda, a larva não tem o seu metabolismo adaptado para essas temperaturas tão baixas, ela morre. Isso nos remete, então, à lei de Thorson, que foi descoberta por esse pesquisador norueguês em 1950, que vale até hoje, que a tendência é que os invertebrados de altas latitudes apresentem desenvolvimento direto e ausência de larva, porque isso está diretamente relacionado ao sucesso da reprodução em condições críticas que acontecem nessas latitudes, que é o gelo, que é a falta de luz, não é verdade? Então, tudo isso prejudica o plâncton e vai, claro, prejudicar as larvas. Então, a tendência é que nas regiões de latitudes polares, né, seja, então, a tendência é a ausência das larvas pelágicas. Pronto, então, para a gente fechar essa parte da aula, eu vou dar exceção. Como toda regra tem exceção, né, não existe nada que não tenha, então, a exceção dessa regra com a latitude está na Antártica, porque a Antártica, na realidade, ela é um sistema polar que é muito diferente do Ártico.
tudo que foi estudo desenvolvido com latitude foi feito no Ártico, pensando no Ártico, porque o Ártico é conhecido, é estudado muito antes do que a Antártica. Então, o Ártico é estudado pelos noruegueses, principalmente, né, que começaram a desenvolver o bentos lá com os estudos da Noruega por causa do bacalhau, cuja pesca já tinha começado e já tinha despertado a necessidade de conhecimento das espécies de peixes comerciais. O bacalhau era uma riqueza, e é, né, uma riqueza para aqueles países escandinavos e depois da Europa também. Então, isso fez com que o Ártico fosse muito estudado e as regras estabelecidas em ecologia, elas se baseiam muito no Ártico. Quando esse sistema polar foi para a Antártica, a questão mudou muito, então muitas coisas que eram regras passaram a não ser mais, porque na Antártica se comporta diferente. E por que a Antártica se comporta diferente? Porque a Antártica é um continente. A Antártica não é uma porção de ilhas como é no Polo Norte. Né? A Antártica é uma massa continental muito grande, que a gente vai ver na aula sobre a Antártica, que causa características polares muito diferenciadas entre o Polo Norte e o Polo Sul. Né? Então, quando a gente falar dessas variações em questão à latitude, pensem se na Antártica também funciona assim, porque muitas vezes pode não ser. Então, olha, estudos da década de 90, que é muito diferente do 1870, 1890, quando começaram os estudos no Mar do Norte. Então, em 90, eles viram que essa lei do Thorson não varia, não podia ser generalizada para todas as espécies que ocorriam no continente antártico, embora elas também tivessem submetidas a temperaturas baixas igual. Porque eles descobriram espécies de águas rasas que tinham larvas pelágicas, tanto planctotróficas quanto lecitotróficas. E aí eram as assídeas, os cirripédios, decápodes, equinodermes. Então foram várias espécies, em vários grupos diferentes, que mostraram a existência de larvas, embora tivesse a temperatura muito baixa. Né? E essa previsão do Thorson também, sobre a raridade ou inexistência desse desenvolvimento pelágico, ele também previu para mar profundo. Ele falou na latitude, mas ele também depois estendeu a lei dele para o mar profundo, porque na época do Thorson se conhecia muito pouco do mar profundo. Mas por estudos recentes mostraram que é muito comum se encontrar, não é tão raro assim, encontrar larva, animais do mar profundo que estão a 5.000 metros de profundidade que tem larva pelágica, como por exemplo equinodermata. Né? Então isso faz com que haja algumas estratégias que essas larvas desenvolveram. Se elas vêm de uma profundidade muito grande e conseguem subir até 1.000 metros, 500 metros, de 5.000 até lá, é uma jornada e tanto. Então, algumas características dessa reprodução existem. Por exemplo, a dominância de larvas lecitotróficas em muitos grupos, porque na hora que ela faz essa subida para a superfície, para águas mais rasas, ela tem que ter o alimento, ela tem que trazer o alimento com ela. Como é que ela vai contar que tem a plâncton àquela profundidade? Certamente não vai ter, não tem luz. Então, são larvas lecitotróficas, a maioria dos grupos. Né? Parece também que há ausência de larvas planctotróficas em organismos que são muito pequenos, menores que 5 milímetros. Então, eles não teriam o tamanho e a energia suficiente para produzir larvas, né, em quantidade adequada para poder espalhar e dispersar a espécie. E também foi visto que, com esses estudos mais recentes, que existe desenvolvimento com fases plantônicas nos ofiuroides de mar profundo e em bivalves, sendo que nos bivalves as larvas lecitotróficas são comuns, mas existem também espécies com larvas plantônicas. Então, aqui nesses casos, tanto no mar profundo quanto em algumas áreas rasas da Antártica, essa lei da latitude do Thorson, dessa tendência latitudinal, não é aplicável. Então, existem exceções, tanto no mar profundo quanto na Antártica.